Então, como eu vos tinha prometido a parte da manhã, ou pior, tinha previsto, estaria aqui da parte da tarde para vos falar um pouquinho mais. E temos que aproveitar naturalmente aquilo que foi falado durante a parte da manhã, e muitas coisas foram faladas da parte da manhã, muitas delas com grande importância para o tema que agora se segue. Já discernimos algumas coisas, já compreendemos então que o pensamento é força eletromagnética, que ele pode ser captado, que ele é impelido pelo fluido cósmico. Sabemos que existem inúmeros investigadores que de alguma forma têm investido grande parte das suas vidas a tentar estudar não só as experiências de quase morte, não só a possibilidade, que neste caso já é a certeza da vida para além da vida, experiências em torno da reencarnação e naturalmente também experiências acerca da mediunidade. Mediunidade que é essa característica comum a todos os seres, que se manifesta em alguns de uma forma mais exponencial, mais expressiva, o que os torna aquilo que consideraríamos os médiums, aqueles que efetivamente produzem fenómenos de uma forma mais consistente. No entanto, esta mediunidade, mesmo à luz da ciência, e já vamos ver porque é que ela também de alguma forma, entre aspas, um pouquinho maldita na história das experiências científicas, durante muito tempo, ela de facto foi conjeturada dessa forma. Hoje em dia já temos outras possibilidades de entendimento, mas esta mediunidade é, em termos gerais, também uma manifestação de inteligências não próprias ao médium, que se manifestam através dele. Portanto, existirão sempre mais do que uma inteligência no processo mediúnico. Portanto, a mediunidade é uma ponte, como há bocadinho o Lucas também falava, e o Pedro também falou, relativamente à ligação entre este plano e o outro, é uma ponte, e é efetivamente essa ponte que é atravessada todos os dias, de um lado para o outro. Na mitologia nórdica chamavam-lhe Valhalla, nós aqui chamaremos apenas mediunidade, que é uma ponte efetiva de ligação entre os dois planos da vida. E então, a mediunidade tem uma história complicada também. Uma história que, em termos de filosofia e religiosos, a colocou no azimute da santidade, mas também nos confins da demonia, porque a mediunidade era, de alguma forma, percebida, ou começou a ser, porque no início até nem era, sejamos justos na avaliação. Nas civilizações principais, nas civilizações mais antigas, a mediunidade era facilmente entendida. Havia um intercâmbio normal entre os seres de um lado e do outro da vida. Até levava a coisas muito interessantes, que era a noção, por exemplo, em termos de criatividade, em termos de produção de alguma coisa, os indivíduos diziam: eu tenho um gênio que me ajuda. Eu tenho um demónio era um termo bom, ainda não tinha sido aterrorizado pela idade das trevas, um daimon, que era pura e simplesmente apenas queria dizer um espírito ou um gênio. Eu tenho um gênio que me ajuda. Eu tenho um gênio que me, de alguma forma, auxilia a eu criar. Depois, mais algum tempo passado, nós deixámos de ter um gênio, nós passámos a ser um gênio. Não é? Com a modernidade isso vem a acontecer. Lembremos que até entre os romanos, um povo superlativamente orgulhoso, quando um dos seus conquistadores entrava em Roma, tinha atrás de si sempre um escravo, que ao mesmo tempo que lhe segurava na coroa de louros, dizia sempre: lembra-te, és apenas um homem, nada poderás fazer sem os deuses. Mas nós esquecemos dessas coisas todas, entramos na idade moderna e passámos a engolir o sol. Portanto, passou a ser tudo nosso. Não há génios, nós é que somos génios, e começámos a entender as coisas de uma maneira diferente. Mas entre uma coisa e outra houve um período que foi complicadíssimo e onde a mediunidade era vista ou como característica dos santos, santos porque faziam parte da igreja, ou então fazia parte dos demónios, das bruxas, que tantas vezes foram queimadas, lamentavelmente, apenas médiuns que tinham o seu contacto feito dioturnamente, às vezes de uma forma facultativa, outra de uma forma natural, mas que eram veículos de inteligências para além da vida. E que, por muito tempo, foram então causticadas por esta mesma possibilidade. Felizmente, ao advento do Espiritismo, e hoje consideramos a mediunidade como uma característica humana, sabemos entendê-la dessa forma.
nem algo divino, ou melhor, nem algo que nos diferencia dos homens, porque divino também é, nem demoníaco. A mediunidade é, enfim, uma característica. Uma característica muito importante, porque é um instrumento de trabalho, porque nos ajuda a compreender uma série de coisas e nos põe em contacto constante com aqueles que, ao fim e ao cabo, zelam por nós, olham por nós e nos auxiliam. Mas que também, deturpado, como dissemos anteriormente relativamente ao pensamento, e toda a mediunidade tem a base no pensamento, também poderá ser o palco de verdadeiros conflitos, pode ser uma prisão que nos atormenta, que nos acomete, enquanto efetivamente não funcionarmos com ela da maneira mais correta, naturalmente. Mas como o tema é relativamente à mediunidade e à ciência, todos nós sabemos, e já foi dito aqui durante a parte da manhã, de que com o Espiritismo, com Allan Kardec, os fenómenos ocorridos naquelas soirées e naquelas noites de Paris começaram a ser estudados de uma forma científica pelo professor Hippolyte Léon Denis Arrivé, mais conhecido, para além disso, por Allan Kardec. Há efetivamente aí uma abordagem científica da mediunidade como nunca havia sido no passado. O entendimento de que esses fenómenos ocorrem por inteligências. Não são as mesas que têm inteligência, não são os móveis que se mexem sozinhos por seu gosto, por seu prazer, porque eles não possuem cérebro. As batidas não se fazem aleatoriamente. Elas ocorrem, efetivamente, em torno de uma causa, e essa causa é a inteligência daqueles que partiram. Que nós, às vezes, lhes colocamos um lençol em cima e lhes chamamos fantasmas, porque não lhes queremos ver a cara, porque não queremos ver que são os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, que eles têm nomes, chamam-se José, chamam-se António, chamam-se Maria, e nós preferimos chamar-lhes fantasmas. E dessa forma nos observamos como inteligências que já partiram. Allan Kardec, felizmente, compreendeu que estavam ali aqueles que tinham abandonado a Terra, aqueles que já viviam num outro plano de vida e que efetivamente continuavam a manifestar-se e continuavam a pedir-nos para que percebêssemos este grande fenómeno, que é a passagem de um plano para o outro. Não com o nome de morte, mas sim apenas com essa ideia, com essa certeza de que é efetivamente uma passagem. Deu-se então um período científico muito importante para as conjecturas que hoje somos capazes de elaborar, mas que não começou imediatamente com Kardec. Recuamos alguns anos, e mesmo sem falar dos nomes que eu já falei da parte da manhã, e que são precursores do Espiritismo, como o próprio Platão e o próprio Sócrates, mas temos indivíduos mais próximos da história do Espiritismo, como um Emanuel Swedenborg, um médium que era um filósofo extraordinário, um engenheiro de Minas, um homem de muitos saberes, que efetivamente tinha uma capacidade mediúnica muito concretizável, muito expansível, muito dútil, e que várias vezes demonstrou que estava em comunicação com o mundo espiritual, sendo até que um dos seus melhores amigos, um tal de Immanuel Kant, não sei se já ouviram falar, ao seu lado presenciou a capacidade de vidência de Emanuel Swedenborg quando ele observou Estocolmo em chamas, estando ele por essa altura em Gotemburgo, e não uma distânciazinha razoável. Depois de Emanuel Swedenborg, temos outros indivíduos que fazem parte da história do Espiritismo e da história da mediunidade em si, como Edward Irving, que observou em 1831 uma série de fenómenos que ocorriam na sua paróquia e que estavam ligados ao aparecimento de entidades que se identificavam como antigos moradores daquela mesma região e que se manifestavam agora entre os seus paroquianos. Naturalmente a Igreja não achou muita graça, mas, não obstante, era uma realidade. Depois temos outro nome também muito famoso, Andrew Jackson Davis, conhecido como o profeta da nova era, que também recebe a informação de que uma época nova viria a demonstrar-se. Uma situação que ele viria, de alguma forma, a caracterizar com um nome muito interessante, que é invasão espiritual organizada. Isto porquê? Porque as manifestações mediúnicas sempre ocorreram na história. Nos banquetes de Balzabar, no Velho Testamento, no Novo Testamento, nos Atharva Vedas, na mediunidade de Joana d'Arc, na capacidade mediúnica de Santa Brígida de Heidelberg, João Bosco, Francisco de Assis, entre tantos outros. Mas por esse período viria a surgir manifestações mais presentes, mais constantes
e de uma forma alargada. E, efetivamente, quando chega 1848, Andrew Jackson Davis está preparado para o que se viria a seguir. E o que se viria a seguir eram os fenómenos que viriam a ocorrer numa região perto de Nova Iorque, chamada Hydesville, perto da cidade de Rochester, onde manifestações dentro de uma casa, por intermédio das irmãs Fox, veio-se comprovar de que efetivamente havia ali um espírito de seu nome Charles Roseman, que ali havia vivido, ali havia sido assassinado e que de alguma forma agora se manifestava perante aquela família, especialmente perante as suas filhas, Margaret e Kate, qualquer uma delas pequeninas, neste caso pré-adolescentes, como é normal neste caso, e que fizeram ali uma demonstração de tal forma evidente que levou a que muitos sábios os viessem a estudar. Essa primeira abordagem foi muito interessante, elas tornaram-se efetivamente muito famosas também por isso, o que também traz alguns problemas às vezes à personalidade dos próprios médiuns, e que ao longo do tempo teve avanços e recuos, uma vez que houve a crença absoluta naquilo que elas tinham trazido, depois houve dúvida e finalmente, já muito para além do próprio fenómeno, já muitos anos depois, elas vieram a confirmar uma vez mais de que aqueles factos haviam sido verdadeiros e observáveis por todos aqueles que estavam ali presentes. Nessa situação, há uma demonstração clara da presença dos espíritos, há uma avaliação muito grande por parte de vários investigadores, uma investigação que continua depois, e depois já estamos a falar inicialmente com Allan Kardec, com a observação das inteligências que estão do outro lado da vida, e então que o leva à conclusão dessa obra ciclópica, que é efetivamente a codificação espírita, onde fica demonstrado o valor da mediunidade e a importância da mesma para criar laços e transmitir informações acerca de um lado e do outro da vida. No entanto, continuaria a não ser uma relação muito pacífica aquela entre a ciência e a mediunidade. Houve vários sábios do passado que se manifestaram a ela de uma forma não muito simpática. Lembramos-nos, por exemplo, a Pierre Janet, que dizia que aqueles que se diziam médiuns não eram mais do que pessoas passando por patologias diversas e que não demonstravam outra coisa que não a sua própria doença. Temos também as figuras de William James e do próprio Jung, que, não negando a importância e a possibilidade do intercâmbio com o outro lado da vida, ainda assim consideravam que a subjetividade humana era, efetivamente, o ponto principal para este tipo de manifestações. Depois temos o Myers, que de facto já nos diz uma coisa diferente. Diz-nos que a mediunidade é em si um avanço para a personalidade humana, um avanço quantitativo para o indivíduo. Depois temos Sigmund Freud também, que de alguma forma não quis estudar diretamente a questão da mediunidade, mas ainda assim deixa no ar, precisamente, pelo menos no final da sua vida e segundo alguns biógrafos, de que teria valido a pena, se calhar, ter estudado um bocadinho mais a este respeito. Depois temos Jung, que também, que efetivamente tem uma opinião, como eu disse há pouco, de alguma ambivalência, mas já mais próxima, efetivamente, daquilo que nós hoje consideramos ser o essencial para a mediunidade, que é precisamente a ligação entre entidades, ainda que em planos diferentes da vida, mas com a possibilidade da sua mesma comunicação. Ao longo do tempo, vão ocorrendo situações constantes, estamos a falar de uma época experimental para a doutrina espírita, é preciso que os fenómenos se façam ver, é preciso que os fenómenos sejam interpretados, é preciso que os fenómenos sejam visíveis. E eles ocorrem em catadupa. Vamos falar de uma senhora que ali está sentada, o seu nome é Eusápia Paladino. Se prestarem bastante atenção, do lado esquerdo, está um senhor que também é um nome importante para o espiritismo. Chama-se Gustave Gelei. E ele vai ser um dos 60 investigadores que vão dissecar Eusápia Paladino de uma forma avassaladora. Nunca ninguém na história foi mais vezes medido, pesado, avaliado, inquirido do que Eusápia Paladino, uma senhora analfabeta italiana que nasceu em 1854, órfã de pai e mãe, vai viver para uma família que tem ou que vive dentro de um contexto de grande espiritualidade e que lhe pedem para ela fazer parte dos trabalhos da sua casa. Ela começa a fazê-lo muito cedo, diz que entre os 9 e os 10 anos,
e logo pela primeira vez que se senta na mesa para começar os trabalhos mediúnicos, ocorre com a mesa algo que nós já ouvimos falar muitas vezes. A mesa começa a levantar-se, começa a andar de um lado para o outro, como resultado da libertação do ectoplasma dessa médium de efeitos físicos, e com a atuação do mundo espiritual procediam-se então a fenómenos de muita visibilidade. É então que ela começa de alguma forma a ser ajudada por alguns indivíduos muito sabedores da questão, como Damiani, mais tarde o professor Chiappa, ou Dr. Chiappa, e que depois vai chamar um indivíduo que é absolutamente fundamental na história desta senhora. Um homem que é considerado um dos pais da criminologia moderna, um italiano de seu nome de César Lombroso. César Lombroso, como tantos outros, vai lá para estudá-la, para negar o processo. Ela também foi estudada por o mesmo William Crookes, que o Lucas falou há pouco, esse homem de múltiplos conhecimentos, esse homem de enorme arcabouço intelectual, um prémio Nobel, um indivíduo que estudou a química, estudou a física, estudou praticamente tudo o que é possível de estudar, e efetivamente ele também faz uma interpretação dos fenómenos de Eusapio Paladino, assim como fazem Conan Doyle, assim como fazem Schiaparelli, como fazem Orkovitz, entre tantos outros. E, perante toda a pleia de fenómenos que Eusapio Paladino era capaz de trazer para os circunstantes, entre evidência, translação de coisas, portanto, de objetos de um lado para o outro, fenómenos de luzes, etc., etc., ela acaba por, de alguma maneira, ser credenciada por estes investigadores que nada encontravam nela que fosse passível de embuste, que fosse uma fraude. Porque, de alguma forma, não podemos deixar de colocar a hipótese de que nestas situações houvessem fraudes, e houve muitas ao longo da história. Mas no caso de Eusapio Paladino, tudo era muito, muito, muito claro. E ocorre uma coisa que toca o coração de César Lombroso, uma coisa muito bela, que é efetivamente quando ela promove a materialização da sua mãe, falecida já há alguns anos. Então, quando surge a mãe de César Lombroso, através da mediunidade de Eusapio Paladino, ele descreve uma coisa que é entrenecedora, dizendo que nem o maior sábio na face da terra conseguiria ser tão eloquente, ser capaz de lhe modificar tanto aquilo que ele considerava ser a verdade, quanto aquilo que aquela mulher analfabeta acabava de ter feito. Tê-lo colocado a falar com a sua própria mãe. E isso era algo que ele jamais poderia negar, porque identificou efetivamente ali a sua mãe. Mais tarde viria a escrever também que se arrependia amargamente de tantas vezes ter combatido esta nova ideia que passou a ser a sua. Sendo que ele também escreveu alguns livros onde manifestava bem claro a sua simpatia e a sua ligação ao espiritismo e a sua capacidade de interpretação agora nova relativamente ao processo mediúnico. Portanto, Eusapio Paladino foi instrumental nesta modificação, e uma modificação que não é uma coisa pequena. É a alteração da forma de pensar de indivíduos de grande craveira, de grande intelectualidade, e que conseguem abandonar os juízos a priorísticos, conseguem modificar a sua maneira de ver e conseguem internalizar novos conhecimentos. Isto é a marca dos sábios. Lamentavelmente, ainda hoje, há muitos indivíduos que se consideram científicos e mais não são do que cientificistas, em que se baseiam num preconceito que os impede de adquirir um novo conceito e passar a ser pós-conceito. Um ceticismo científico é saudável, um preconceito nunca é. E, efetivamente, Eusapio Paladino vem alterar, então, as conjecturas destes mesmos sábios. Depois temos alguém que também, o Lucas já falou da parte da manhã, porque isto é curioso. Nós vamos colando os temas uns aos outros. Apesar de não termos feito os temas em conjunto, há zonas de ligação entre os trabalhos de toda a gente, pelo que eu tenho observado. E isso também é a marca de que nada acontece por acaso, não é? Portanto, este senhor aqui, do lado direito, o Lucas já se referiu a ele, Donald Douglas Home, que vocês vão encontrar escrito muitas vezes com H-U-M-E, mas que na realidade escreve-se H-O-M-E, como se fosse home, de casa. Mas como a pronúncia era de um escocês profundo, ele identificava-se como Hume. Este homem foi um médium de uma capacidade extraordinária no campo dos fenómenos físicos. Ele era capaz de fazer precisamente aquilo. Era capaz de levitar.
há pelo menos 50 ocorrências relativamente a este nosso amigo, algumas delas onde o cavalheiro foi capaz de estar a 2 metros de altura sobre os outros indivíduos que estavam na sala e tendo lá ficado durante 10 minutos. Ora, se ele tem surgido uns anos mais tarde e se tivesse jogado na NBA, teria feito fortuna. Porque nem o Michael Jordan é capaz de fazer isto, não é? Nem nos seus melhores dias. Portanto, ele ia lá acima e por ali ficava. Também ele é alvo da atenção do nosso William Crookes, também ele atesta da veracidade destes factos e começa-se a ser capaz de interpretar todas estas situações como fenómenos onde efetivamente há uma conjugação entre a parte física, um fenómeno anímico, onde há obviamente uma libertação de substâncias, um fenómeno orgânico, que tem muito de adrenérgico, que tem muito do componente física do organismo, mas onde a espiritualidade tem sempre uma palavra a dizer e onde os fenómenos não ocorrem sem ela. Portanto, Daniel Douglas Home, apesar de ter sido um indivíduo que não se tem na conta de uma grande moralidade, porque houve vários eventos ao longo da sua vida que não atestam muito em seu favor, mas demonstra uma coisa clara: os médiuns não são santos. Existe mediunidade em todos os seres, no assassino como existe no santo. Acontece... Estavas com medo que eu caísse, não é? Não. Eu sou como o Daniel Douglas Home. Eu ia levitar aí por cima. Ou não. Mas estas capacidades são isentas da própria moralidade. A atuação que depois faz da mediunidade é que vai, de facto, trazer o benefício ou prejuízo do próprio médium. Ao seu lado temos também alguém que o Lucas há bocadinho falou, que são os fenómenos de Katie King, do espírito de Katie King através da médium Florence Cook. William Crookes esteve lá durante 3 anos também a investigar todos os fenómenos e onde conseguiu conceber coisas tão interessantes quanto isto. Antes de mais nada, tirou da sua cabeça qualquer dúvida de que Katie King era alguém, era uma entidade à parte de Florence Cook. Viu as suas manifestações, viu a forma como ela surgia, teve Katie King sentado ao seu colo, está escrito pela sua própria pena, foi ele que o disse. Katie King esteve sentado ao seu colo enquanto Florence Cook estava caída no chão. Ele apercebeu-se de variedíssimas coisas que as distinguiam. Por exemplo, Florence Cook, que tinha 15 anos na altura, era morena, tinha uma cicatriz no pescoço, tinha as orelhas furadas e tinha uma tez relativamente escura. Já Katie King, que teria sensivelmente a mesma idade, era loura, não tinha marca nenhuma no pescoço, nenhuma pele quase translúcida, daquele branco albo que marcava aquilo que nós chamamos a tez do nobre, não é? Portanto, muito alva, e sem qualquer furo nas suas orelhas. Um dia Katie King manifestou-se exatamente atrás de Florence Cook, para demonstrar claramente a diferença entre ambas. E William Crookes várias vezes com uma lanterna observou-as de cima a baixo, até atestar claramente de que de facto eram 2 individualidades totalmente diferentes. Relatório sobre o qual ele escreveu e onde, efetivamente, tornou-se inconteste esta realidade. Agora, temos aqui só, para que possam observar, se entretanto o vídeo andar, será que vai andar? Parece-me que não. Parece-me que não temos vídeo. É pena. Tem flash este computador? Bem, não faz mal. Não temos vídeo, não temos vídeo. Avançaremos. Desta vez não poderemos dizer rola AVT. Terá que ficar para uma próxima. Mas onde neste vídeo nós teríamos várias manifestações de psicografia filmadas, teríamos psicopictografia, portanto pintura mediúnica, e onde teríamos também as cirurgias, as famosas cirurgias feitas por José Arigó, que foram estudadas durante muito tempo e que, por muitos contestadas, mas por muitos também beneficiados. Arigó era um indivíduo do campo, um indivíduo sem estudos absolutamente nenhuns, que fez uma quantidade enorme de cirurgias onde as pessoas eram tratadas sem qualquer tipo de cuidado asséptico, às vezes com facas completamente rombas, e onde não haviam infecções ou não havia nada que efetivamente não os beneficiasse durante esses processos. Ele foi vítima várias vezes de processos por prática ilegal de medicina, mas ao longo da sua vida ele beneficiou
muitos indivíduos que de outra forma não teriam sido curados. Ele tirava tumores, ele tratava os olhos, ele fazia uma série de coisas. Foi um caso também que até hoje a ciência oficial não consegue explicar, não consegue de forma nenhuma chegar a conclusões como é que os processos ocorriam e de que forma ele os beneficiava. Já só faltam 10 minutos? Sério? Eu tenho uma partner ali no público que me vai dizendo quanto tempo eu tenho. Portanto, falemos então aqui também num instante, muito embora seja um crime falar num instante de Chico Xavier, mas Chico Xavier foi efetivamente a maior antena psíquica do século XX, considerado um médium mais dútil, com mais capacidades conhecidos durante todo o século XX. Era um indivíduo que psicografou mais de 400 de livros, era um indivíduo que tinha uma mediunidade muito extensa. Mas onde foram feitos vários testes. E um dos testes foi feito pelo Dr. Elias Barbosa, da Faculdade de Medicina de Minas Gerais, que colocou-o perante a presença de um eletroencefalograma. E esse eletroencefalograma demonstrou, de alguma forma, uma quantidade suficiente de pico-sharp nas regiões temporais esquerdas e direitas para se considerar que o cérebro de Chico Xavier fosse o de um epilético. No entanto, o registro que era feito com ele em estado de normalidade era absolutamente normal. Depois, quando ele entrava em transe, esses picos efetivamente aconteciam, mas ele não manifestava nenhuma das características típicas de um indivíduo que passa por uma crise epiléptica. Portanto, a partir daí, Dr. Elias Barbosa, e conhecendo as características do Chico, o seu caráter impoluto, a forma como estava na vida, a forma como ele se orientava, compreendeu perfeitamente que, por vezes, apenas por uma instrumentação dar um resultado que nós classificamos de uma determinada maneira, não quer dizer que exista patologia. Estas características de hiperexcitabilidade e de hipersincronia excessiva típicas de uma crise epilética podem ocorrer num processo mediúnico onde não existe de forma nenhuma patologia, onde não existe de forma nenhuma nada que possa demonstrar que de alguma forma Chico Xavier tivesse um cérebro doente. Bem pelo contrário. O que demonstrava era uma característica de expansibilidade do Chico Xavier que permitia, obviamente, a presença de outras inteligências e que marcavam, que lhe provocavam disritmias a nível cerebral. Portanto, este exame foi feito a Chico Xavier, abriu muitas portas. E uma das coisas que nos faz pensar é precisamente uma coisa que se chama o leito de Procusto. Não sei se já ouviram, faz parte da filosofia, e Procusto teria sido um salteador da Grécia Antiga, ali para a Ática, no Peloponeso, que tinha um hábito muito saudável. Portanto, ele via as pessoas que vinham nas caravanas e subtraía-as dos seus bens. Não roubava, porque hoje em dia ninguém rouba. Portanto, não espoliava, ele subtraía as pessoas dos seus bens. E então levava as coisas para casa. Há pessoas às vezes que até subtraem as coisas dos locais e põem nos bolsos dos outros. Mas isso também não é aqui importante para o caso. Mas, então o nosso amigo Procusto, depois convidava as pessoas para irem jantar lá à casa, que é um ato de muita civilidade, de muita cortesia. E depois colocava-as em cima de uma cama, não é? E se as pessoas fossem maiores que as camas, ele cortava-lhes os membros. Se fossem mais pequenas que as camas, ele esticava-os até ficarem do tamanho das camas. Isto é exatamente o que nós fazemos. Fazemos-lo na medicina, fazemos-lo na psicologia, fazemos-lo em todos os parâmetros do conhecimento. Nós não criamos os nossos quadros teóricos em função das pessoas. Adaptamos as pessoas aos nossos quadros teóricos. Portanto, é como colocar as pessoas dentro de gavetas. Só que o problema é que há muito mais pessoas do que gavetas. E esse é um problema de facto. Portanto, classificar apenas por um eletroencefalograma Chico Xavier como um indivíduo doente era como considerar que o mar era apenas grande porque tinha espaço para crescer. Depois, também já não vamos ter muito tempo para isso, há outras experiências muito interessantes. Uma delas é precisamente a que diz respeito aos cristais da apatita na epífise, uma teoria que foi elaborada por o professor Filipe de Oliveira, um neurocientista brasileiro, e onde se pensava que estes cristais em torno da pineal seriam manifestações de... Quanto tempo? 5 minutos. Ok, vou tentar acelerar o passo. Seriam manifestações de involução da própria glândula pineal, ou seja, seria uma forma de calcificação que traria, então, de alguma forma, um apagamento dessa mesma glândula que se tornaria cada vez mais vestigial. Mas Filipe de Oliveira, após estudos
bastante longos em torno destes cristais da apatita, ofereceu uma nova hipótese, de que de facto estes cristais seriam na realidade intensificadores da capacidade mediúnica. Porque não só a pineal, já desde o tempo de Descartes, seria uma glândula que estaria ligada ou que permitiria uma janela entre os dois planos da vida, ela também é a única, segundo ele, capaz de transformar magnetismo em reações bioquímicas. Portanto, nós temos glândulas, especialmente no eixo entre a hipófise e o encéfalo, que de alguma forma fazem transfusão de mensagem elétrica para reações bioquímicas, mas em termos de magnetismo será a pineal a única a o fazer. E por isso, estes cristais em sua volta, que são sempre diferentes, têm sempre espessuras diferentes, dentro da sua própria especificidade, seriam demonstrativas de vários tipos de mediunidade. É efetivamente uma hipótese revolucionária, uma hipótese que tem levantado várias conjecturas, mas que, sem dúvida, tem vindo a ser cada vez mais entendida e, de alguma forma, também mais aceito, pelo menos para nós que temos uma ideia mais espiritualista da vida. Este quadro diz respeito a uma outra experiência feita em conjunto entre 3 faculdades brasileiras e uma norte-americana, com o envolvimento de vários cientistas, como Andrew Newberg, o próprio Júlio Pérez, que há bocadinho foi falado, o Alexander Moreira Almeida, e onde um grupo de médiuns, esta investigação foi em 2008, mas só veio a ser revelado os seus resultados cerca de 3 anos depois. Foi feita nos Estados Unidos, e onde foram colocados um grupo de médiuns, alguns deles com mais de 10 anos de atividade mediúnica, outros com menos do que isso, colocados perante uma investigação onde eles teriam que produzir textos, uns deles, todos eles se identificavam como médiuns psicógrafos. Todos eles passaram por uma bateria de testes para testar até que ponto havia um equilíbrio ou não em termos de psiquismo. Portanto, todos eles foram considerados indivíduos saudáveis, orientados, perfeitamente capazes de viver uma vida e, efetivamente, de alguma forma, libertos de patologias a nível da psique. Portanto, psicopatias. Claro que este grupo não foi escolhido na Assembleia da República. Foi, efetivamente, escolhido entre outro tipo de cavalheiros. E então foi feito depois um teste. Foi um teste... Foi feito através do método SPECT, ou seja, da tomografia computadorizada através de emissão de fóton único. Foi colocado em cada um dos médiuns um contraste radioativo e depois foi medido em termos cerebrais de que forma o seu cérebro atuava no momento em que faziam o texto num estado dito de consciência normal e depois num estado alterado de consciência. Este estudo tentava demonstrar de alguma forma como se processavam estados dissociativos não patológicos. E as provas, aquilo que aconteceu foi verdadeiramente interessante. Porque principalmente nos médiuns mais experientes, mas também nos médiuns menos experientes, o texto que produziram era muito mais complexo no estado de transe, no estado dito de transe. E onde, porque foram avaliados também por especialistas em literatura. E, apesar disto ocorrer, quando se olhava nas áreas cerebrais onde se esperava que houvesse maior atividade, porque o texto era mais complexo, na realidade, em vez de haver uma maior circulação sanguínea, havia uma hipoperfusão, ou seja, o sangue passava mais devagar, havia menos irrigação. O que levou a levantar-se uma questão muito interessante, que é, e se aquilo que foi escrito, não foi escrito pelos próprios médiuns, não é? E se existe aqui, de facto, uma inteligência para além dos próprios médiuns e tenham sido eles a produzir esse mesmo texto. Óbvio que em ciência as coisas não ficam desta maneira, não há conclusões que de alguma forma sustentem isto que eu vos estou a dizer, mas levanta-se a hipótese de, efetivamente, estes textos feitos em estado alterado de consciência terem sido, de facto, construídos, ou pelo menos auxiliados, por outras inteligências que não apenas dos indivíduos que ali estavam, não apenas dos médiuns. É também uma investigação que levanta novas questões relativamente ao valor da mediunidade, neste caso, e que nos coloca perante um novo desafio daqui para a frente. E eu vou já encerrar, já estou atrasado. A mediunidade, de facto, é uma história muito longa atrás de si. Nem sempre ela tem sido colocada margem a margem com a ciência. Apenas e só por uma razão. Porque aquilo que é novo tem uma dificuldade enorme de tomar o lugar de um paradigma de algo que já existe há muito tempo. Mas os paradigmas mudam à velocidade dos funerais.
Um indivíduo que, em determinada altura, é o máximo dos máximos em termos científicos, acaba por falecer, vem outro tomar o seu lugar e tem opiniões totalmente diferentes. A força dos factos, neste caso, tem vindo a modificar muitas consciências. Essas consciências passarão para aqueles que lhes seguem, os seus discípulos, aqueles que estão a aprender com eles mesmos. E dentro, em breve, a questão da mediunidade, muito embora nesta fase já seja admitida, compreendida e até colocada como a base de uma série de fenómenos anteriormente não explicáveis, ainda está distante daquilo que no futuro provavelmente ocorrerá. Porque cada vez mais nós vamos ver os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos a demonstrarem capacidades intuitivas brutais, a serem capazes de terem pensamentos que ultrapassam em muito aquilo que são as formas convencionais de interpretação e de raciocínio. Vão ter contacto com o mundo dos espíritos de uma forma natural, como os cristãos primitivos o tiveram, como os hindus o tiveram, como todos aqueles que estiveram nas civilizações antigas acabaram por ser capazes de conseguir. Portanto, a mediunidade é, sem dúvida nenhuma, uma demonstração para o futuro. Entre todos os médiuns que passaram pela Terra, lembraremos sempre, em primeiro lugar, Jesus, e Jesus era um médium de Deus. Um médium está sempre entre si e outra coisa. Nós podemos ser médiuns de vidência, médiuns de audiência, médiuns psicográficos, mas o que o mundo verdadeiramente precisa não é disso. O que o mundo precisa é de médiuns da paz, precisa de médiuns de amor, precisa de médiuns do trabalho, precisa de médiuns do serviço. E esse é o tipo de ponte que compete a todos aqueles que têm essa mesma sensibilidade para trazerem efetivamente para o mundo. Porque é isso que o mundo vai precisar e é isso que ele vai obter. É precisamente uma mediunidade baseada no amor. Ok? Muito obrigado a todos. Grato pela vossa paciência. Estou quantos minutos atrasado? Não sei, 5 minutos. Queres tirar a tua coisinha aqui? Não. Queres tirar aqui? Não?